Olá, graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe sua vida. Nós estamos entrando hoje em mais uma das nossas lives do plano de leitura da Bíblia. Hoje completando 345 dias. Gente, só faltam 20 dias, não é verdade? Até menos, porque lembrando que nós no dia 24 e no dia 31 nós vamos dar uma paradinha. Então, mas assim mesmo, né? Faltam cerca de 18 dias para terminarmos. E hoje nós vamos estar lendo Colossenses, a carta aos Colossenses, portanto, capítulos 1, 2, 3 e 4, ok? Então, conto com você aí. Zezé já está aqui conosco, Débora do Silas também, Heloísa Neves, Deus abençoe a vida de todos vocês, de todas vocês. Então vamos chegando. Aqui estamos, né, com a conexão um pouquinho lenta, mas eu acredito que não vai dar problema, amém? Então Selma Afonso conosco, Virgínia do Amaral, Eva Costa, Deus abençoe, Lúcia Campos aqui conosco também, Elizabeth Cruz, Deus abençoe. Então vamos entrando, gente, e nos saudando para que nós possamos começar a nossa leitura, amém? Então vamos lá, que Deus possa abençoar esse tempo de leitura e a cada um de nós, amém? Deus abençoe aí, nossa irmã Débora também entrou aqui conosco. Então vamos lá, gente, para começar, porque hoje são 4 capítulos, ok? São os 4 capítulos de Colossenses. Não são longos, né? Não são longos. E já lembrando que amanhã nós estaremos entrando no livro de Hebreus, ok? Então vamos lá, Deus abençoe você que está chegando, Luciane Magalhães, Ranúzia, Deus abençoe Vera Fialho, Deus abençoe a todos e todas, graças a Deus. Então vamos lá, gente, vamos, Olinda Barroso aqui conosco também, graça e paz, Deus abençoe. Então, vamos chegando e vai ser com certeza um tempo abençoado e um tempo favorável, amém? Tereza Rosa aqui conosco, Deus abençoe sua vida. Então, vamos lá, gente, vamos orar e vamos começar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me uno a meus irmãos e irmãs em oração, Senhor, agradecidos por esse tempo de leitura e pedindo que o Senhor abençoe estes 345 dias do plano de leitura, Senhor. Estamos quase terminando a nossa missão e propósito de lermos a palavra em um ano. Então abençoa esse tempo de leitura, a carta aos Colossenses, que assim como as demais, tenha muito a nos ensinar. Rogamos a tua bênção sobre cada leitor e leitora e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Marisa Peçanha aqui conosco também, Tereza Rosa. Então vamos lá, gente, vamos começar? Então, Colossenses, capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade.
Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Claríssimo o texto, né? Paulo está muito agradecido a Deus, reconhecendo o trabalho, né, dos colossenses desde que creram no Senhor, sua entrega, perseverança, sua fidelidade a Deus, e não tem dúvidas, né, de que eles continuam crescendo e frutificando no Senhor. Então vamos lá no verso 13. Ele nos libertou, ele está falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja, Jesus é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia sobre todas as coisas, né? O primogênito sempre tinha porção dobrada. Então Jesus, ele é o primogênito, né, dentre os mortos, né, para poder ter primazia, ou seja, está acima de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Então Paulo também está garantindo uma coisa aqui. Nós podemos nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, desde que a gente permaneça firmes e alicerçados na fé. Uma vez ouvido o evangelho e creu nesse evangelho, a gente não deixa mais. Então, a obra que Cristo fez, que começou na nossa salvação, na nossa redenção, ela se completa fazendo com que a gente se apresente diante de Deus santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Assim seja, né, pessoal? Agora me alegro, nos verso 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo tinha a missão de pregar aos gentios. Então ele garante que ele se esforça, né, o máximo possível para que, através do poder de Cristo que opera nele, ele possa levar os gentios a viver uma vida perfeita. O Evangelho em nós nos leva à perfeição cristã. Amém? Capítulo 2. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Resumindo, ele está dizendo assim: tudo que eu faço, escrevendo cartas, indo vê-los pessoalmente, ou mandando algum representante, tudo isso que faço é para que vocês possam ter plena convicção daquilo que vocês estão entendendo. E que vocês entendam que o mistério de Deus revelado é Cristo Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, né? Eu tô tornando bem claro as coisas para que não venham outras pessoas e lancem outros fundamentos. É isso que Paulo está falando. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele está aqui esclarecendo que, embora Cristo veio em carne, habitou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele está garantindo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, o que ele tem, ele te deu. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas,
mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ao qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era nós. Guarda esse versículo aí. Capítulo 2 de Colossenses, verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, mas estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, né? Então, muito culto que parecia ter aparência de santidade, falava, tô vendo anjo, né? Se baseavam em visões, mas na verdade, Paulo diz assim, estava todo mundo cheio de orgulho. Estavam simplesmente, né, fazendo uma obra carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Como é que eu sei que a igreja, ela é uma igreja cheia de um Espírito Santo? Não é porque ela está falando que está vendo anjo, não é porque está tendo milhões de visão. Não, Paulo está dizendo, não é isso. Quando todo mundo junto, bem ajustados, bem vinculados por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que vem de Deus, aí eu entendo que a presença do Senhor realmente está ali. Coisa mais linda, né, gente? Não é nada de vanglória à carne. Todo mundo junto cresce o mesmo crescimento. Verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Assim, é como um sepulcro caiado. Por fora parece espiritual, parece ótimo, mas, né, o resultado é que não muda a carne. Não muda. Capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também
serão manifestados com ele em glória. Não é aqui que a glória é recebida, é diante do Pai que está no céu, quando Jesus vier nos buscar. Amém? Verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, amados, lembrando que o evangelho não faz acepção de pessoas, amém? Esse tem faculdade, esse é analfabeto, né? Esse é rico, esse é pobre. Não existe isso. Não no evangelho. Cristo é tudo em todos. Verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Tem motivo de queixa? Não tem que estar se queixando, não tem que estar, pastor, líder, esse falou isso, aquele me bateu. Para com isso. Ele está dizendo, tem motivo de queixa, já se perdoa. Se perdoa mutuamente uns aos outros. Aí, é isso que ele está falando, né? Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Gente, a igreja, não importa a denominação, é um só corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, seja a igreja denominação ou a igreja local, nós somos um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração e temendo ao Senhor. Né? Ele está falando aqui dos empregados que na frente do patrão, né, não para.
faz de tudo, não para, serve, porque está vigiado. O patrão vai embora, não quer fazer mais nada. Ele falou, não, sirvam seus patrões como ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que receberão do Senhor nosso Deus a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Tá errado, né? Capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Né? Então, não é só o empregado, né, tratar bem o negócio do seu senhor e ao seu senhor, mas é o empregador tratar bem ao seu empregado. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Quem apoiava Paulo nessa missão? Esses que Paulo está citando aqui. Tíquico, né? Onésimo, Marcos, que é primo de Barnabé, Aristarco. Ou seja, Paulo meio que deixa claro que Pedro, Tiago, toda aquela turma de apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, não se metem muito nessa missão de levar o evangelho aos gentios. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Quer dizer, lembra de Lucas, né? Nós temos aí o Evangelho de Lucas, né? Eles estavam lá próximo a Paulo, né? E mandaram que na carta saudassem a igreja em Colosso. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E mais uma mulher, gente. Mais uma mulher que recebe a igreja na sua casa. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês,
façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho de Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Amém. Terminamos, gente, a carta aos Colossenses. Estamos aqui testemunhando que essa carta, que era para as igrejas gentias, para os gentios assim como nós, tinha sempre esse cuidado de admoestar que o povo permanecesse firme, não aceitassem fundamentos humanos, carnais, né? Mas seguisse direitinho o caminho que Deus ensinou para Paulo. É muito, muito legal, é muita bênção do Senhor a gente entender isso, gente, né? Que a gente pode ter muita gente falando ao nosso ouvido, dando um outro tom ao Evangelho, mas Paulo está dizendo: não façam assim. Sejam fiéis àquilo que vocês receberam do Senhor Jesus Cristo. E nós também, né? Porque à medida que o tempo da volta do Senhor se aproxima, muito mais enganadores aparecerão. E a Bíblia diz que enganarão, inclusive, os da família da fé. Tenha cuidado, gente, com aquelas pessoas que, mostrando serem amigas, né, defendendo você. Você não precisa que o ser humano te defenda, porque Jesus te defende, o Espírito Santo te defende. Aí começa a dizer: não, você não precisa disso. Vai embora dessa igreja, vai para outra. Tem uns mais abusados que ainda dizem assim: ó, o seu dízimo é bem-vindo em qualquer lugar. Cuidado, gente. Porque isso Deus me ensinou. A videira verdadeira é uma só. E o pai é o agricultor. O que o agricultor ele faz? Se aquele ramo tá fraco, né? Ele pega um raminho da videira e enxerta ali na videira verdadeira para que possa crescer e produzir mais fruta ainda. Então quem enxerta é Jesus. Se ele te colocou naquele lugar, você não tem que estar ponderando em sair. Ele não te colocou naquele lugar? Espera, fica ali, porque você ainda louvará o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso autossuficiente. Eu posso, eu faço, eu manuseio, eu quero. Não, a gente quer a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Senhor, pelas orientações do apóstolo Paulo, que não só servem para a igreja, Senhor Deus, em Filipos, né? Não serve apenas para a igreja em Colosso ou Laodiceia, mas serve para todas nós, igrejas do Senhor. Para cada um de nós, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor, nos alertar se nós estamos, como Paulo disse, ouvindo falácias ao invés de ouvir o Espírito Santo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nossos ouvidos sejam cobertos com o teu sangue para filtrar, e aquilo que não é seu, que desapareça, mas o que é seu, que possa entrar no nosso coração, para que a gente possa viver em obediência ao Senhor. Fortalece a nossa fé e não nos deixe, Pai, pender para a direita ou para a esquerda, mas que sigamos firme no caminho que Jesus trilhou para a sua igreja. Que assim, Pai, possamos viver pela fé e possamos, pela fé, levar a salvação, a cura e a libertação. Especialmente, Pai, te pedimos que o Senhor comece na nossa família, mas que a nossa voz não se cale para alcançar vizinhos, para alcançar, Senhor, colegas de trabalho, até um desconhecido no meio da rua, para que, se o Senhor mandar, que nós possamos fazer. Usa-nos, Pai, como instrumento da tua mão, para levar a tua palavra por onde passarmos. E não nos deixe
por causa da correria do dia a dia, pelas muitas tarefas que temos, deixar a tua obra de lado, não fazendo ou fazendo relaxadamente. Paulo fez a tua obra até o fim, que nós também possamos fazer. Nós oramos colocando essa missão nas tuas mãos e pedindo que o Espírito Santo nos ajude a cada um de nós. Oramos, Senhor, em concordância, entregando tudo e todos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a teu povo. Falta poucos dias para terminarmos e que possamos fazer isso debaixo da tua maravilhosa graça. Eu oro em concordância com meus irmãos e irmãs, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe. Põe aí na sua listinha mais um livro, Colossenses, vencemos, amém? E amanhã nos vemos no livro de Hebreus, amém? Deus abençoe. Beijo da sua pastora. Quem é da minha igreja, nos vemos amanhã na nossa campanha. Afinal, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele quer nos ajudar. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Dá uma risória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho. Obrigado. Fique na paz